Já conectou? Já está ao vivo. Hello, people! Oi, gente! Boa noite. Facebook ativo, Instagram ativo. Agora vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho. E aí, galera? Vamos entrando, vamos deixando uns minutinhos pro pessoal entrar. Boa noite, Adriana. Boa noite. Rosana. E aí, gente, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? De onde vocês estão falando? Oi, Jaque. Boas noites. Como sempre, a gente já avisa que como a gente está transmitindo no Instagram e no Facebook, às vezes a gente vai dar uma fugida de olho assim, ó. Tá? E é pra gente ir vendo também as coisas que vocês vão falando, pra gente poder ir interagindo. Rosana de Curitiba, hein? Curitiba. Massa. Isso aí, Adriana. Legal, nós vamos falar bastante. Ó, Niterói. Galera, o pessoal aí que não é, né, na verdade do Brasil aí, o pessoal vai falando de onde que vocês estão transmitindo. Regina. Araraquara, legal. Santa Bárbara, Minas. Santa Bárbara, massa, hein? Perto aí do Caraça. Tu conhece? Conheço. Conheço Caraça, Santa Bárbara, tem que ir em Santa Bárbara para ir pro Caraça, né, em Catas Altas. Legal. Isso aí, pessoal. Vamos esperar só um minutinho o pessoal ir chegando. Espero que todos tenham... Adriana, esse tema de hoje... Ah, desculpa, te cortei, que eu já estava lendo ali. Esse tema de hoje, ele é muito legal de se discutir, muito legal de ser falado e muito importante. Vocês vão ver como muda a vida da gente quando a gente começa a exercer apenas a nossa função. Para de pegar o que é do outro. O quê? Para de pegar o que é do outro e exerce apenas a nossa função, vamos né? falar disso ainda muito hoje. Vamos. Beleza, legal. Então, pessoal, vou segurar só um pouquinho porque o pessoal tá entrando, tá? Ai, E aí vocês Panedota vão... entrou! Que delícia! Gente, tem umas marcas que a gente fica fã, né? Vou fazer propaganda da Panedota, que é uma padaria artesanal que tem aqui em Poços de Caldas. Que delícia de pães! Uai, Julis, não estou vendo vocês no Face. Pessoal do Face, pra vocês tá tudo tranquilo aí? A imagem, o som tá chegando, bacana? Se alguém puder dar esse feedback pra nós aqui no Facebook, vai ser legal demais. Ju, nós vamos ver isso aqui agora. Se tiver algum problema a gente reconecta, mas parece que tá tudo bacana lá, viu? Pessoal do Facebook, tá beleza? Perfeito, beleza. Ó, Ju, deve ser alguma coisa na sua conexão aí, cara. Mas dá bem que deu pra chegar no Insta, né? E é por isso que a gente faz nos dois aí. Pra uns é mais proveitoso o Instagram e pros outros o Facebook. Ótimo. Então, beleza, gente. Vamos dar início. Vamos aos trabalhos. E vamos falar... Vocês viram a artezinha que eu fiz hoje lá da live? Era uma pessoa em cima do quadrado, né? Eu queria ter colocado aquela música, cada um no seu quadrado, cada um no seu... pra tocar aqui pra vocês. Mas eu esqueci, achei melhor não. O berço tá mais agradável. Tá. Então nós vamos falar... Hoje é um dos temas... Uma das coisas que acontece fatidicamente assim, em todos os lugares, em todas as famílias, isso é uma coisa que a gente percebe muito nos trabalhos que a gente executa, nos atendimentos que a gente faz, um desvio nas funções que as pessoas executam. E é muito mágico, é muito massa a gente falar sobre função, porque hoje a gente pode falar além do que a gente costuma dizer, conversar quando a gente vai falar sobre as leis, que é dentro da família. Hoje a gente pode expandir esse nosso papo aqui, falar das empresas, falar
do nosso cotidiano, falar do lugar onde a gente vive, de como que a gente executa, bom, enfim, a nossa função dentro da família e em todos os outros campos que a gente tem atuado aí. E é por isso que reverência a Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, que foi de uma sagacidade incrível para poder perceber tudo isso e trazer isso para nós de uma forma tão clara, dinâmica e que nos dá a oportunidade de exercer isso na prática, não fica só na filosofia. E obter resultados muito concretos, né, na vida da gente. A função, a palavra, né, ela já fala mais ou menos o que a gente vem conversar hoje sobre. Então, a função ela é muito importante a gente saber qual é a nossa função, né? Antes de mais nada, antes de entender o porquê que a gente pode de alguma forma estar desviando da nossa função, tanto dentro da nossa casa quanto no nosso trabalho, enfim, em qualquer lugar que a gente se encontra e se relaciona. Função é aquilo que nós desempenhamos em cada um desses lugares, em cada uma dessas áreas, né? Então a gente, eu vou trazer um exemplo aqui. Ninguém gosta, quando você é contratado por uma empresa sob determinado cargo, né? Você vai exercer aquele determinado cargo ali, chega dentro da empresa, você é alocado para fazer outra coisa. Ou eles te colocam para fazer coisas que não são de acordo com a função de vocês dentro daquela empresa. E sempre que isso acontece, eu tenho certeza que se vocês passaram por isso e tal, a gente não se sente muito bem. A gente se sente mal, às vezes se sente fora de lugar e não fazendo aquilo que a gente foi ali designado a fazer, na verdade, né? Tem até um tipo de como a gente pode falar, de processo dentro do meio de trabalho, que é o desvio de função. Quando uma pessoa ela entra depois, né, com uma ação na justiça para requerer o desvio de função, ou seja, ela foi designada para um determinado tipo de função dentro da empresa e os patrões e tal pegam essa pessoa e aloca ela em outro lugar. Isso geralmente acontece, as pessoas deixam isso acontecer pelo medo de perderem os seus empregos, de perderem a estabilidade, enfim. Só que isso não vai deixar de gerar as consequências desse ato. Então, hoje até mais cedo eu até postei também uma arte lá falando que a gente não acredita em coincidência, a gente acredita em consequência. Então, toda causa ela tem uma consequência. E quando o Bert entendeu que quando nós não executamos a nossa verdadeira função dentro de qualquer uma das áreas que a gente se relaciona, eu, Eduardo, qualquer área que eu estou inserido, eu tenho que exercer exatamente aquela função pela qual eu estou indo ali, eu vou ter problemas. Então, o ideal é quando eu estou o mais perto possível da função, em exercer em plenitude a função que eu estou disponível para isso. E aí, dentro de uma família, o que seria respeitar a função dentro da família? Ah, legal. Lu, nós vamos falar isso agora. Lu está perguntando, e na família, como se dá esta função? Fui a quarta filha depois de 2 irmãs e um irmão. Então, Lu, nós vamos usar então o seu exemplo aqui. Você é a quarta filha e tem 3 irmãos acima de você, seu pai e sua mãe. A sua função nesta família é de quarta filha. O irmão mais velho que você é o de terceiro, o irmão mais novo de segundo e o irmão primogênito executa a função de primogênito. Pai tem uma função e mãe tem uma função. Os avós têm suas funções, então cada um dentro de uma família tem uma função específica. Você foi contratado para esta família para viver esta função. E quando a gente não vive essa função, a gente gera problemas para a nossa família. Casos de não viver esta função. Quando, por exemplo, eu me coloco num lugar superior à minha função específica. Então, se eu sou filho, eu acho que eu devo cuidar dos meus pais. Então, eu tomo o lugar dos meus pais para cuidar deles, como se fossem meus filhos. Faço tudo por eles. Resolvo os problemas dele, quero dar uma vida melhor para eles. E assim vou desenvolvendo a minha vida. Quando eu faço essa inversão de função,
eu começo a gerar desequilíbrio no meu ambiente familiar. Esse desequilíbrio vai se dar pela inversão da hierarquia, nesse caso. E o exemplo de dizer, na prática, o que acontece? Acontece briga entre pais e filhos, acontece falta de força para cuidar da própria vida, porque está virado para trás, cuidando da vida dos pais. Vira um peteco só quando a gente não cumpre apenas a nossa função, está apenas no nosso lugar. Quem aí nunca passou, qual filho nunca passou por uma inconsciência dessa de querer tomar conta da vida dos pais? Ah, mas meu pai tá muito velhinho, minha mãe tá muito velhinha, então quem vai cuidar? Aí, gente, a gente tem que entender que a gente é preciso fazer uma análise muito sincera da nossa, muitas vezes, não tão importância. A gente precisa fazer uma análise de quão importante eu sou achando que eu posso tomar o lugar dos meus pais para cuidar deles. Então, muitas vezes as pessoas fazem isso e não entendem que estão fazendo um mal, né? O Bert diz que o mais importante que o amor é o que o amor esteja em ordem. Então, para o amor fluir livremente dentro de uma família, ele precisa estar em ordem. E uma das ordens do amor é cada um exercer a sua função dentro daquela família específica. Se eu estou fora dessa função, o amor não flui plenamente dentro da minha família. Muitos filhos se colocam nessa condição porque veem seus pais em dificuldades e tal, e se sentem culpados muitas vezes de desenvolver a própria vida, uma vez que os pais não estão tão desenvolvidos assim. Então é um sentimento estranho, é uma sabotagem no sentido de você deslanchar a sua vida. Você acha que você tem que ir e arrastar o pessoal todo com você. Então você divide essa energia de ir para frente e pega eles e vem puxando, como se fosse... Só que você puxando as pessoas que estão atrás de você vai ter uma carga muito maior, né? É um carro vazio e um carro cheio. Qual que anda mais? Qual que corre mais? Qual que tem mais autonomia? Né? Qual que vai conseguir chegar mais longe? Então muitos filhos fazem isso. E outros filhos, além de fazerem isso, não conseguem sair dessa condição porque começam a criar nas suas mentes uma ideia falsa de que seus pais dependem dele para tudo. Se eu não estou lá, os meus pais vão morrer. Se eu não fizer isso pelos meus pais, não tem ninguém que faz. Se eu não ajudá-los dessa maneira, eles estão perdidos. Então se consideram com uma importância muito maior do que realmente se tem. E invertem essa condição que a natureza nos ensina. Que pais ensinam para os seus filhos e estão ali para poder fazer com que eles se desenvolvam, os filhos se desenvolvam. Então é preciso ter essa força do pai, de romper com o filho, né, de cortar esse cordão umbilical ali na fase adulta, e do filho também, que de determinada idade ele já tem a consciência de que ele já é um adulto formado, que ele precisa alçar voos. E quando a gente evolui, quando nós como seres humanos evoluímos, a gente arrasta a nossa família naturalmente. Toda a família ela vai crescendo junto, evoluindo junto como sistema. Porque o sistema familiar ele é uma coisa viva, tá? Quando a gente fala de sistema, é a nossa família ali, tá? O sistema ele é vivo, né? Nós, pessoas que fazem parte desse sistema, elas nunca mais vão se desligar. Então a gente entra numa família, a gente está conectado eternamente a essa família que a gente entrou. Por isso que é impossível você substituir qualquer pessoa dentro de um sistema familiar. Porque aquela função que você veio exercer, ninguém mais pode exercer a não ser você mesmo. Então, dentro da minha casa, a função de filho de Eduardo Vargas Lima, irmão de fulano, Beltrano, só eu posso desempenhar. Mesmo se eu venha a falecer e lá na eternidade eu faleça, minha mãe adote um filho, eu tenho uma outra criança. Essa criança não vai substituir a minha função dentro daquela família, o meu lugar dentro daquela família. Então, se eu nasci e morri prematuramente, é porque eu também tive esta função dentro da minha família. A minha função era vir, ficar por um tempo e depois sair. E com isso, eu agrego a minha família, né? Executando exatamente essa função, toda a minha família, o objetivo da minha vinda para cá, ele é alcançado. Agora, quando eu saio da minha posição
e inverto ela. Eu quero ser o filho mais velho, se eu sou caçula, não, eu mando nos meus irmãos são muito perdidos, eu que cuido de todo mundo e tal. O que eu faço? Eu saio da minha função. E aí eu perco, porque eu não estou olhando para a minha vida, estou olhando para um monte de vida ao mesmo tempo, querendo levar todo mundo. E eu perco mais ainda porque eu não executo o papel que a minha família precisa que eu execute para poder evoluir. Então, além de atrapalhar o meu destino, além de atrapalhar o destino dos meus pais, dos meus irmãos, eu ainda atrapalho com a involução da minha família e do meu sistema. Isso, gente, é muito importante. Se vocês, é engraçado porque a gente faz o seguinte, lá na empresa que você é contratado, muitas das vezes a gente executa, né, deixa assim, ser alocado para outro lugar, executar outras funções. Se você não deixa, ótimo. Você já tem uma percepção bacana dessa lei aplicada no mercado de trabalho, lá na sua profissão e tudo mais. Mas é preciso não só aplicar isso lá. Nós não somos seres divididos. O que vale lá, essas leis que regem os sistemas, e uma empresa também é um sistema, elas servem para o sistema, servem para a família, servem para a cidade. E se a gente desloca uma pessoa de um lugar para outro, tirando ela da função que ela está ali para ser exercida, aquela empresa ela não vai ter os seus caminhos na plenitude que ela poderia. Então, mas essa empresa não precisa mais desse cargo. Então, manda essa pessoa embora desse cargo e recontrata ela num outro cargo. Né? Mas a pessoa não quer sair. Então, recontrate-a para o cargo que ela vai entender que ela está tendo que desempenhar naquela empresa. Porque ninguém quer vir para este mundo e desempenhar a função de outra pessoa. Algum de vocês aqui queria desempenhar a função, queria ser outra pessoa dentro da sua família? Então, acho que não, né? Lu, é inconsciente até o momento de que a gente não está tendo esse papo aqui. Até hoje. Até hoje. A partir de hoje, todos vocês que estão nos ouvindo neste momento já têm uma responsabilidade maior de começar a vigiar os seus atos e começar a agir diferente. Opa, peraí, eu estou querendo cuidar de todo mundo dentro da minha família, mas eu sou só um filho e ainda sou o filho mais novo. Estou dando um exemplo. Nossa, estou com dó dos meus pais, não estou vivendo minha vida, vivo a vida deles, tenho pena, quero ajudar e quero viver a vida deles. Enfim, metendo bedelho na vida de briga de pai e mãe. Gente, quem está fazendo isso? Quem de vocês que está nos ouvindo e está fazendo isso? Tá tudo bem? Tá funcionando fazer assim? Se tiver, bota uma mensagem para mim, porque isso é uma lei. É uma lei universal. Quando a gente inverte a hierarquia, a gente causa problema no sistema. Quando a gente não faz apenas a nossa função, a gente traz muito problema para o sistema. Então, assim, era inconsciente até agora. Até agora. A partir de agora, todo mundo vai ter culpa no cartório. Outra coisa que acontece muito, somos marido e mulher, certo? Quem tem esposa, quem tem namorado, quem tem namorada aí. Aí, faltou lá na minha infância. Meu pai, eu achava que ele tinha que me dar mais, que isso aí é um assunto para outra live, ou para vocês irem lá nos posts que a gente falou muito sobre isso essa semana. Faltou lá, achei que faltou lá na infância, não recebi carinho ou fui abandonada. E aí eu vou e me caso, e aí eu caso para ter um papai para cuidar de mim. Essa é a função de um marido? Cuidar da esposa? Quantos e quantos casais a gente não vê que se casam por conta dessa dependência emocional para que um cuide do outro? Um se achar maior que o outro, melhor que o outro. E aí é o seguinte, a partir do momento que você tem consciência, se você continua no erro, aí a responsabilidade começa a aumentar. Porque eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada. Isso vai ser cobrado. A sua própria consciência vai te cobrar isso. Você sabe que você está fazendo errado e você está fazendo de novo. Você sabe que você está fazendo errado e você está fazendo de novo. Então, quando a gente cria consciência, esse é o efeito colateral da expansão da consciência. Quanto mais consciência a gente adquire, mais responsabilidade também a gente adquire. Mas, em contrapartida, mais liberdade a gente adquire. Porque uma vez que eu recebi esse conhecimento, agora eu sei como fazer.
que é me posicionar. Então, se a minha esposa vem atrás de mim buscando algo que ela não recebeu dos pais, eu, Eduardo, não tenho como substituir o pai dela. Então, eu não posso exercer essa função. Quando eu faço isso, eu faço ela de forma não completa, eu acabo com a minha vida, porque eu não estou exercendo a minha função, então a gente acaba também com o nosso relacionamento, e eu ainda me coloco como alguém que pode substituir o pai dela. Então, eu ainda me acho grande o suficiente, importante o suficiente para poder fazer isso. E não existe essa condição, como eu falei antes, não existe essa de alguém substituir a função de outra pessoa. Existe pessoas, não existe pessoas substituíveis dentro de um sistema familiar. Pelo contrário, todos pertencem, todos têm o direito de pertencer. Aqueles que são excluídos. E quando a gente coloca uma outra pessoa na função de um dos nossos. Por exemplo, meu pai fugiu de casa quando eu era muito novo. E aí minha mãe casou com meu padrasto. Então, meu pai é meu padrasto. Não é que seu pai não te ama, seu padrasto não te ama, ele não cuida de você, mas ele nunca vai conseguir substituir o que seu pai é para você. E essa substituição de função interna, que aí é você olhar para isso externamente, também vai te trazer muitos problemas. Porque ele tem a função específica. Olha só, o que seria a função? Né? As pessoas estão começando a perguntar o que seriam as funções. Por exemplo, qual que é a função da mãe dentro de um seio familiar? A mãe gera uma criança, né? E depois a mãe dá à luz, ela doa o próprio corpo ali durante os 9 meses, ela se alimenta para aquele organismo se formar dentro dela, e aí essa criança nasce. Essa criança nascendo, durante os primeiros anos de vida dela, aí, inclusive no primeiro estágio de vida, quando a criança não tem liberdade, não tem consciência, não tem responsabilidade, não tem meios para poder sobreviver sozinha, a mãe faz tudo aquilo, né? Que seria o quê? Limpar a fralda, né? Limpar o bumbum da criança, dar banho, alimentar e tal, porque ela não é uma pessoa ainda independente, ela depende das outras pessoas para sobreviver. E além disso, a mãe é o primeiro estágio de conexão dessa criança com o mundo externo. Então as mães, elas nos ensinam, as mães, nós vamos anotar as perguntas aqui, gente, a gente vai respondendo depois, tá? Só para não cortar o raciocínio, mas eu vou responder todas. Nós. E a mãe, então, ela faz esse primeiro contato, que é a transferência dessa criança do mundo interno, que ela foi gerada dentro da barriga, para o mundo externo. Então essa criança, ela começa a aprender olhando nos olhos da mãe. Se vocês perceberem pegar um bebezinho, o bebezinho ele não fica muito olhando para o lado, ele fica quando ele está no colo da mãe, ele está ali olhando para a mãe, vendo como é que a mãe reage para o mundo e esperando que a mãe também mantenha esse contato visual com ele, porque é através dos olhos que esse bebê tem o primeiro contato externo com a sua mãe. Então a mãe, através desse olhar, ela ensina sobre o mundo interno, sobre os sentimentos, o para dentro. A mãe sempre vai ter essa função de ensinar o para dentro. E o pai é o inverso. Ele vai ensinar o que é para fora. Né? Visto que a natureza nos mostra essa função de uma forma simbólica através dos órgãos sexuais. Né? O órgão sexual feminino ele é para dentro e o órgão sexual masculino ele é para fora. Então essas diferenças são as diferenças de funções que cada um tem dentro de uma família. E todos têm uma função dentro de uma família. Então essa criança com a mãe, ela começa ali, entender o que é o amor. Nossa, eu amo minha mãe demais, mas eu ainda não entendo. Ela começa a me ensinar outros tipos de sentimento. O que é a felicidade? Olha, minha mãe feliz. O que é a tristeza? O que é a melancolia? O que é a alegria? Eu vou aprendendo ali através do olhar da minha mãe, vendo como é que ela reage para as coisas. E eu vou me desenvolvendo. A partir do momento que eu vou crescendo, chega a hora do meu pai começar a me... Não é que o pai está deslocado, viu, gente? Mas a mãe está num estágio de transferência maior de informação para essa criança. E depois as crianças vai crescendo, já vira o pai que tem que ser a pessoa para pegar essa criança e falar com ela assim, agora que você aprendeu aí para dentro, vamos agora aprender como é que utiliza isso lá fora. Como é que é para fora isso, como é que é amar os outros, como é que é o mundo lá fora, reage sobre essas todas coisas que você aprendeu do seu interno. E a criança vai se desenvolvendo assim ao longo da vida. Então a mãe tem essa função, né? Mas
para dentro, a mulher tem essa função, por isso que a mulher ela é conectada com a lua, né? A lua é um dos oráculos para as mulheres e o sol é um dos oráculos para os homens, né? E a gente percebe que o sol ele faz o quê? Ele irradia, ele manda para fora. E a lua, o que ela faz? Ela absorve a luz. Então tem essas relações, a natureza vai nos apresentando essas relações assim, e nos ensinam muito. Observar a natureza e todos os seus fenômenos nos ensinam demais. Então, essas seriam funções, por exemplo, de um pai e de uma mãe. E a função do filho é ser filho. Alguém perguntou para aí a função, mas como é que eu faço então sobre irmãos? O que acontece? O irmão mais velho... Pode dar um pouquinho a mais. Ele dá um pouquinho a mais para o mais novo. Porque os pais dão sempre mais para os seus filhos, né? E recebem... Não tem jeito de equilibrar essa troca. Os filhos, aí vem a escadinha. A partir do momento que o filho é o filho mais velho, vai descendo, o filho mais velho dá um pouquinho a mais para o filho mais novo e assim sucessivamente. E o caçula se dá bem, porque o caçula recebe dos pais e recebe também um pouquinho de todos os irmãos. A gente não pode esquecer que os irmãos eles estão no mesmo nível hierárquico, tá? Filhos estão no mesmo nível hierárquico. Mas se a gente pudesse exemplificar, seria uma coisinha assim, ó, o mais velho está um pouquinho para cá, o do meio está aqui e o mais novo está um pouquinho aqui. Então, por sua experiência na Terra já, do mais velho que tem mais tempo aqui, o do meio que já tem mais tempo aqui, se for, por exemplo, 3 filhos numa família, eles têm como dar um pouquinho a mais para esse irmão caçula. Um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de experiência. Tem mais experiência. Isso. Então é mais ou menos isso. Aí... Eu estou falando das funções que elas são benéficas dentro de uma família. Cada um exercer a sua função específica ali. Certo? Então, filhos, cuidado. Surgiu um problema cabeludo na sua família. É um problema de família, no sentido, né, amplo aqui. Você não é o responsável para tomar a frente da resolução desse problema. Quando um filho faz isso... Não, mas eu nessa família que sou sempre eu que resolvo. Você começa a trazer para você... Se você já tiver família, a sua família vai sofrer com consequência desse seu ato e a sua família de origem também começa a sofrer por consequência do seu ato. Então, mas eu não tenho família, então tudo bem. A sua vida começa a ser prejudicada pelos seus atos. Fica Pode ter travada. certeza. Ela não vai... mas minha vida não é travada. Beleza. Mas a sua vida não é 100% plena você executando ela dessa maneira. Você poderia estar voando e você está andando num carro. Então, mas para mim carro tá bom. Bom, eu tenho certeza... Não, mas eu vou puxar uma orelha aqui, porque a gente tem uma visão, na hora que a gente olha materialmente, é o seguinte, quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente sempre opta pelo melhor que a gente pode ter naquilo que a gente pode conseguir comprar, certo? Então eu tenho uma condição financeira aqui, eu vou sempre buscar o que é melhor para mim, certo? Se eu vou comprar uma casa, eu vou buscar sempre a melhor casa para mim, certo? Dentro da minha realidade. Então, a mesma coisa a gente deve fazer na nossa vida. A gente deve sempre buscar aquilo que é o melhor. Porque se a gente busca uma casa que é melhor, o carro que é melhor, a roupa que é melhor, o som que é melhor, o sapato que é melhor, a maquiagem que é melhor, enfim, as coisas são melhores, a gente procura todas. Por que eu não vou procurar o melhor na minha vida? Em ser o melhor, em fazer a melhor escolha. Então essa é uma reflexão que a gente tem que fazer também. E aí é o seguinte, funções... Aqui tem uma pergunta maravilhosa ali, Posso falar antes da gente continuar? Pode. Olha isso, mesmo em um sistema onde muitas pessoas não estão cumprindo a sua função, se eu passar a exercer a função que me cabe, eu posso ajudar os demais a se equilibrar também? Claro! E é o único lugar que a gente pode mexer e querer transformar é a nós mesmos. Mas se você já fizer o seu, você já vai estar assim... Consciência tranquila. Consciência tranquila e realmente é uma peça que já está se encaixando. Então já é um começo. E quando um do sistema começa a exercer e começa a se curar, os outros vêm por ressonância, vêm junto. Então é isso mesmo, Mariana. Legal. A Adriana está falando aqui também sobre... Adriana, eu vou até comentar aqui. Ela tem 2 irmãs caçulas que são gêmeas. E elas têm uma diferença de idade dela de 5 anos. Ou seja, ela é 5 anos mais velha que essas 2 irmãs caçulas, né? E na infância, ela tinha várias atribuições para cuidar das 2. E demorou muito para eu entender que eu não era responsável por ela, só depois da constelação.
Exatamente. Às vezes, num ambiente familiar, isso acontecia muito antigamente, onde as famílias eram muito numerosas. Hoje acontece menos, porque a média de um casal hoje é 1, 2, 3 filhos. Quando passa disso, a gente já assusta, né? Mas antigamente, quando as famílias tinham 8, 10, 15, 20 filhos, existia essa divisão, né? Em que muitos dos filhos começavam a desempenhar a função de pais dos filhos mais novos. E, cara, isso aí vai trazer consequências. Não é que não pode fazer. Isso era feito dentro das famílias e as pessoas cresceram e estão aí no mundo. Mas, com certeza, isso traz consequências para a vida de todas elas. Porque uma criança, quando ela nasce, ela espera ser criada por seus pais. Ela não espera ser criada pelos seus irmãos. Quando ela chega aqui, a ideia, quando ela sai da barriguinha dela, é ir para o colo da mamãe, não é para ir para o colo da irmã. E quando ela faz isso, a criança cria esse laço com a irmã e tal, e começa a deslocar. Olha como é que é uma coisa doida. Que é uma criança que percebe que ela chama aquela ali de mãe, mas é essa aqui que cuida dela e faz tudo por ela. Como é que fica a cabecinha dessa criança quando está em formação? E a gente não pode analisar isso com a nossa mente de adulto. Aquela criança que esperava ser cuidada por mãe está sendo cuidada por irmão. Quando ela ouve a palavra mãe, ela começa a se afastar daquela. E quando ela ouve a palavra irmão, ela vê uma coisa mais próxima. Então, um amiguinho vem falar com ela, meu irmão me levou no futebol. Ela acha que é como se a mãe tivesse levado. E isso vai gerando uma série de criações internas de realidades, que são as crenças que vão sendo ali formadas dentro da cabeça das crianças, que vão ter consequências futuras. Então, como é que essa criança, quando ela for mãe, como é que ela vai desenvolver uma função de mãe? Ela vai pensar, poxa, eu tenho que ser como uma irmã para essa criança, não como uma mãe. E essa criança acaba perdendo, porque, como eu falei, não existe condição de uma pessoa substituir a outra. Mesmo se fizer com todo o amor do mundo, como as irmãs e irmãos mais velhos criavam os outros irmãos. É muito amor, fazem de tudo para criar aquelas crianças como pais, mas não são pais. E por isso não exercem as funções. E aí, além disso, não conseguem exercer a função de filho e de irmão, porque tem que ser pai. Então as coisas não se misturam, as funções não se misturam. Cada função ela é exatamente definida para determinado cargo, a gente pode dizer. Aí é muito doido, porque é o seguinte, então qual que seria a minha função dentro da minha família? Primeiro, ela se localizar, né? Se eu estou no meu sistema de origem ainda, eu não casei, não tenho filhos, estou lá na casa da minha mãe ainda, então peraí, eu sou qual a posição de filho? S. Então eu não tenho que ter essas responsabilidades. Isso aqui era coisas que mãe e pai tinham que fazer, o que estou fazendo, então eu não faço mais. Agora tenho consciência, me coloco na minha função. Agora existe... Aí, vamos supor que você está no seu sistema novo, você é casado, então sua função ali é o quê? Se já tem filhos, você é pai, você é filho, entendeu? Você é pai, você é marido, então tem essas funções, você exerce essas funções e tem que exercer essa função. Agora é o seguinte, gente, todo ser humano também tem uma função para ser exercida aqui nesse plano, certo? Então, dentro de uma família também, tem aqueles casos da ovelha negra, né? Então tem alguém que tem problema com pessoas dentro de casa aí, pessoas que muitas vezes é visto como aquelas pessoas que têm problema de drogadição, problemas de alcoolismo, ou a pessoa é muito, sei lá, a pessoa fala, é muito espirocada, e não sei o que. Essa pessoa também está exercendo uma função dentro desse sistema. E a gente tem que ter sabedoria para enxergar qual é essa função. E geralmente essa pessoa se coloca numa função de mostrar algo que está em desordem dentro do meu sistema familiar. Vocês entendem? Mas isso não é feito de maneira consciente. A pessoa não eu vou me drogar aqui, eu vou virar alcoólatra para poder mostrar isso. Não, ninguém quer ser alcoólatra, ninguém quer ser dependente de uma substância. Isso não acontece de uma forma optativa. Porque não dá para negar nada, gente. Não dá para excluir nada. Tudo tem uma função Tudo no tem mundo. Uma função. Não dá para excluir nada. Quando a gente exclui qualquer coisa... Oi, Leuzi, bem-vinda. Quando a gente exclui qualquer coisa, o sistema ele vai dar um jeito de trazer essa coisa de volta para que
entre em equilíbrio novamente. Aqui, olha o que a Virginia disse. Olha isso, amor. Muitas vezes pegamos algo para resolver porque os outros não fazem. Se não for assim, não sai. Como resolver? Se eu não fizer, não sai. Manda um beijo gigante pra Madu. Madu, beijo, querida. É a filha de uma amiga. Virgínia, você quer puxar? Não, manda um puxão de orelha. Puxar a orelha da Virgínia? Pode puxar. É o seguinte, não fazer. Não tem outra. Porque muitas vezes a gente fica nessa condição e as outras pessoas realmente não se prontificam porque sabem que alguém vai fazer. Isso é muito comum dentro de uma família acontecer. E outra puxada de orelha, a gente normalmente se acha superior, melhor que o outro. Porque é o seguinte... Olha, eu sei fazer, olha como eu sei fazer. E às vezes isso é inconsciente, viu? Isso acontece demais entre irmãos, né? Ah, não vamos fazer e tal, se ninguém faz, eu tenho que pegar eu mesmo fazer, senão lá em casa não sai isso. É o seguinte, de quem que é essa responsabilidade? Se a responsabilidade é dos pais e eles não estão fazendo, essa família tem que ficar sem. Porque só dessa forma para eles entenderem que eles não estão executando a própria função. Agora, se todo... É igual a questão de criar filho. Se eu não ponho uma barreira e tudo que meu filho pede eu dou, é a mesma coisa. Ele nunca vai conseguir por si mesmo. Então eu tenho que, com a consciência, se eu não for fazer essa coisa aqui, essa coisa não vai sair. Então, dessa vez, não vou fazer. Não vou sair. Eu aprendi lá, os meninos lá, Eduardo e Marina, me encheram a paciência terça-feira à noite, falaram para eu não fazer a coisa que não era a minha função. Não faça. Se no ambiente de trabalho, se você está executando uma função que não é sua, deixa desmoronar. O seu patrão é que tem que ser o responsável por isso. Se está existindo uma... Aí é o seguinte, gente. O que está lá em cima tem a responsabilidade pelos que estão aqui embaixo. Então, quem está lá em cima tem que definir a função de cada um. Então, se falta aos pais esse discernimento de chegar para o filho e falar, isso aqui não é a sua função, isso aqui sou eu que faço, fica aí no seu canto que você é menino, eu sou seu pai. Eu sou seu pai, você me deve respeito. E o patrão também faz o seguinte, não, essa não é a sua função, eu vou cobrar de quem é a função. Se o negócio desmoronar e seu patrão chega para vir brigar com você, no caso, por exemplo, dentro de uma empresa, você está amparado pelo seu cargo, pelas suas funções. Ah, você não fez isso. Não, mas isso não é minha função. Essa função é de Beltrano, de fulano. Ou simplesmente essa não é a minha função. A gente tem que fazer o que é certo, gente. E aí, gente, o que é certo muitas vezes precisa de força de vontade. E força e coragem para ser feito. Porque se a gente continua, é o seguinte, se toda vez que acontece um problema, aí eu tenho essa sensação que se eu não fizer, não vai ser feito por ninguém, ninguém nunca vai fazer, porque sempre as pessoas vão olhar e falar, pode largar isso aí que uma hora fulana vai fazer. Só que se você fizer diferente é o seguinte, eles vão pensar assim, larga isso aí, uma hora fulana vai fazer. Aí de repente a fulana não começa a fazer, o que é esse caboclo aqui que sabe que é função dele, e ele também começa a perder porque aquela coisa que ele precisava não está sendo feita, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer. Não tem outro jeito. Ou ele vai começar a arcar com as consequências do ato de não fazer. Aí cada um segura a sua bronca. Entende? Então é o seguinte. Aí tem uma pergunta da Flávia aqui. Flávia. Em uma briga entre irmãs mais velhas e mãe, como sétima filha, qual postura devo tomar? A briga é de vocês, não é minha. Resolvam-se. A briga é entre... Olha só, a própria frase, gente, já traz uma... Desculpa, eu estava lendo outra aqui. A própria frase já traz um ensinamento absurdo. A briga é entre quem? Entre irmãs mais velhas e mãe. Somente elas podem resolver essa briga. Não existe uma outra pessoa. O que você pode fazer é torcer para que elas entrem em consonância entre elas lá. Ou se um dia cada uma vier conversar e pedir a sua opinião, falar exatamente qual que é a sua opinião. Mas não ficar naquele ânsia. Aí por amor, o que a gente faz? A gente se envolve demais, né? Porque a gente não quer ver os nossos parentes brigando e tudo mais. Mas se a gente faz isso, a gente tira deles a força para resolver as próprias questões. Porque aquilo lá que está acontecendo também tem uma função. A função de ensinar a filha e a mãe
a se relacionarem da melhor maneira possível. E a função de ensinar a sétima filha a ficar quieta no próprio lugar e deixar elas resolverem. Até isso é uma função. Então, quando eu executo a minha função dentro do meu sistema, eu faço o melhor que eu posso para a minha família. Quando eu faço algo fora disso, eu não estou contribuindo para a evolução da minha família, do meu sistema. Eu estou, pelo contrário, ajudando ao desequilíbrio daquilo. Então, de alguma maneira, eu começo... Olha só que doido, eu não vou falar que é o caso da Flávia, mas a gente percebe muito assim, ó. Família onde tem um filho, aí um dos filhos quer resolver todas as questões, aí começa a gerar problema com outro filho mais velho, um outro filho, e aí a mãe começa a ficar mais próxima desse que resolve todas as questões, porque a mãe acha ótimo ter alguém para resolver para ela as questões, só que aí começa a gerar uma briga entre os dois irmãos. Por quê? O irmão que está do outro lado olha para esse aqui e fala assim, ó, pô, esse cara está fazendo coisas que é a minha mãe que tinha que fazer, e está se colocando num lugar onde não é dele. Aí ele começa a ficar com raiva disso. Inconsciente, tá, gente? Inconsciente. Ele começa a perceber que a mãe também não está executando a própria função. Ele começa a ficar nervoso com isso. Então, é uma sequência que não tem fim, gente. Se a gente começar a falar sobre aqui quais são os desdobramentos de uma quebra de função, a gente vai ficar até amanhã. Porque o que a gente vê... Galera, é muito simples. Desempenhar a própria função não tem muito segredo. É desempenhar a própria função. Isso serve dentro do seu ambiente de trabalho, na sua casa, na política. Nós estamos vivendo um momento crítico no Brasil. Por quê? Porque os políticos estão exercendo a função pelas quais eles estão ali? Em plenitude? Se tivessem, não haveria problema. Entendem? Então não tem jeito de uma causa não ter uma consequência. O problema é que porque está tudo trocado. Tem uma pergunta muito importante aqui no Instagram, que a Ângela fala que ser mãe é mais complicado hoje em dia porque quem cria são os avós, porque os pais têm que trabalhar. A avó tem que ter essa função? Não! A função, nem pensar. Ângela, de criar os filhos é dos pais. Quando os pais colocam a profissão na frente disso, os filhos começam a entender isso. Ah, mas eu preciso de... Se eu não trabalhar, eu não sustento a minha casa e tal. Isso é muito comum, né? Meus pais são... Eu tenho essa questão dentro de casa. Minha mãe não ficava disponível em casa para cuidar dos filhos, tinha que trabalhar fora. Isso é o seguinte, gente. A necessidade vai fazer o que essas crianças precisam também para poder crescer. Só que os filhos não podem nunca ser criados pelos avós. No sentido de uma... Se a gente pudesse falar que é algo o mais certo possível, né? Então, na sociedade atual, os avós não têm esse papel. O papel dos avós foi nos educar. Ninguém tem... O filho não pode isso. A gente não pode gerar um filho. E se você não tivesse seus pais, como é que ia ser essa questão? Entende? Isso é muito... As justificativas, gente, elas vão ser criadas de milhão. A nossa mente ela começa a criar um monte de justificativas para poder a gente ter uma consciência mais tranquila daquilo que a gente está fazendo. Agora, vocês imaginam uma situação assim, ó, olha como é que isso que as constelações nos mostram e tem uma profundidade muito grande. Olha só, numa das constelações que a gente fez, né, promoveu, existia uma pessoa lá que tinha os pais, o pai teve uma doença degenerativa, se eu não me engano era Alzheimer, e a mãe e ele cuidavam do pai, enquanto o pai estava doente. O pai faleceu e hoje a mãe tem 80 anos e o rapaz continua cuidando da mãe sem ela ter necessidade dos cuidados, aquela necessidade vital, tá? Porque isso foi feita essa pergunta para ele. Ela tem necessidade vital de uma pessoa para cuidar dela? E a justificativa mental dele foi a seguinte: não, mas ela tem 80 anos.
Eu perguntei de novo, mas ela tem necessidade vital de alguém de cuidar dela? Ela vai no banheiro sozinha, faz as coisas sozinha? Não, tem, mas ela tem 80 anos. Tinha essa justificativa. Não tem, mas ela tem 80 anos. Como se ter 80 anos a transformasse numa pessoa que necessitasse de alguém estar do lado. Só que é o seguinte, a alma, ela é sábia e ela percebe tudo. O que a alma desse rapaz pensa numa situação dessa? Primeiro que ele percebe que ele não consegue desenvolver a própria vida, porque se ele podia estar indo desenvolver a carreira dele, ou procurando uma namorada, ou procurando se relacionar, ele já não faz porque ele tem aquelas responsabilidades que ele mesmo se colocou. Então a vida dele já não desenvolve da melhor maneira possível. Então a alma dele é como se estivesse falando aqui, assim, ó. Então ele não vive. Ele vive em função da própria mãe. Então ele não vive a própria vida, ele vive em função de alguém. Quando que essa pessoa vai viver a própria vida? Só depois que essa mãe morrer. Então, teoricamente, a pessoa fica esperando a mãe morrer para poder viver. Inconscientemente é isso que acontece, viu, gente? E aí, olha que carga, olha que coisa mais desconexa. E as pessoas, não, tô fazendo isso por amor e não sei o que. Mas não é que essa é a sua resistência mental, a sua justificativa mental. Mas na verdade, você só vai conseguir viver a sua própria vida depois que sua mãe morrer. Então você vai esperar isso para poder exercer a sua função? E, gente, pais ficam bem quando seus filhos estão bem. E o trocado também. Filhos ficam bem quando seus pais estão bem. Então, se cada um faz o melhor de si para estar melhor, a gente resolve o problema de todo mundo. Aqui está perguntando qual que é a função da madrasta. Madrasta. Madrasta, apenas. Não se pode colocar numa função de que é a mãe daquela criança. Não se pode colocar achando que ela é maior do que a mãe, mesmo que a mãe tenha mesmo que a mãe não abandonado. Ligue pros filhos, você tem que respeitar a mãe dessas crianças. Porque a mãe foi quem fez aquela pessoa. A mãe fez, gente. Não há função maior no mundo do que de pai e mãe. Não sei quem está falando sobre a profissão aí, né, dos pais trabalharem fora e tal. Na nossa sociedade, durante muito tempo, a ser do lar, não trabalhar, pessoal, o que você faz? Não, ela não trabalha não, ela cuida dos meninos em casa. Como se cuidar dos meninos fosse uma coisa pejorativa ou menor. Só que, qual que é a profissão mais importante que uma pessoa pode exercer nesse mundo? É ser mãe, cara. É ser pai. É formar o que a pessoa que vai ser qualquer coisa para frente disso é que vai ser formado por aquela pessoa. Então a profissão mais importante é ser mãe. Mãe não é profissão. Sim, mas se essa pessoa deixar de trabalhar para se dedicar aos filhos integralmente, ela está fazendo algo grandiosíssimo. Porque a vida, aquilo ali é mais importante do que tudo. E aí às vezes a gente fica na ânsia de dar tudo para os filhos e vou trabalhar, vou fazer hora extra, não sei o que, para dar o melhor para os meus filhos. E sai de casa, fica aquele tempão fora de casa, fazendo aquele monte de coisa para trazer para os filhos algo material, curso. O que eles mais precisam é atenção. Se vocês prestarem atenção nas criancinhas recém-nascidas, a gente é doido para dar presente para menininho, né? E aí a gente fica doido, vê um negocinho bonitinho, você dá. Aí dá aqueles brinquedos maravilhosos, aí de repente você joga a criança lá no chão com aqueles brinquedos, de repente ela larga os brinquedos sofisticados de lado e vão brincar com papelão, canetinha, riscar. As coisas mais simples é o que faz elas crescerem, desenvolverem a sua atenção ali, o seu cérebro, enfim, quanto mais engrama motor, né, quanto mais ela tiver que desenvolver aquelas situações ali, mais ela vai se desenvolver. Então, é muito, muito tênue, viu, gente? Porque por amor a gente pode fazer coisas que prejudicam os nossos sistemas. Por amor. E aí aquele ditado ele serve demais. Que o inferno está cheio, como é que é? De boas intenções, o inferno está cheio. Então a gente não pode ter só uma boa intenção. E é fato que esses conhecimentos que a gente está falando aqui,
sobre as leis, né, que o Bert descobriu. Se você não vai numa constelação, não passa por ela, nunca ouviu ninguém falando, você não tem consciência disso. Não nos ensinam isso dentro da nossa escola. Apesar de isso deveria ser ensinado lá no maternal já, esses conceitos, essas funções, que se as famílias fossem embasadas nisso e não no outro, em outra coisa, por exemplo, se as famílias entendessem que o mais importante é a formação da criança, em vez de o pai ter que ficar 15 horas no serviço para poder dar aquela escola para o filho, a gente criaria uma sociedade de uma maneira diferente. Já existe pedagogia sistêmica sendo colocadas dentro dos colégios aí. Então já tem que há de se trocar essa visão de como é que as famílias, parar de romantizar a família, principalmente no Brasil, porque nós somos uma sociedade que gosta, tem um problema, nossa senhora, a gente junta e chora todo mundo junto, isso é cultural nosso. Então, que a novela mostra lá, ó, aquelas questões do pai ser o amigo do filho. É porque sofrer é muito mais fácil do que ser feliz. A gente fica com a consciência tranquila quando a gente está sofrendo junto. E isso foi uma coisa muito importante que o Bert Hellinger identificou. Que a gente se sabota para ter boa consciência. Quando eu vou viver minha vida e ser feliz, eu fico com a consciência pesada. E aí surgem os problemas, né, gente? Fala, como é que eu vou ser feliz, vou desenvolver minha vida se minha mãe tá doente, se meu pai tá doente? O Eduardo tá lendo uma pergunta que ele vai complementar isso que eu tô dizendo agora. Marcelo, o Marcelo tá falando aqui o seguinte: minha avó tem 90 anos, meu avô 85. Ela tem Alzheimer e eles... Voltou? Voltou. Então, minha tia mais nova, de 10 irmãos... Vocês estão nos ouvindo, Facebook? Só me dá um ok. Dá só um joinha, um curtido aí no Facebook, se tiver nos ouvindo aí, gente. Que eu acho que travou. Bom, então minha tia mais nova... ok, beleza. Valeu. Minha tia mais nova, de 10 irmãos, que mora na mesma cidade, é quem cuida da casa, das necessidades fisiológicas dos dois, que moram sozinhos. Ela tem família... eu vou pedir... Pipocou de curtida aqui. Eu vou fingir da próxima vez que deu pau pra vocês curtirem, tá? Brincadeira. Então ele tá falando que tem uma tia que cuida dos avós. Essa tia é a caçula da família. Ela mais 2 irmãs moram na mesma cidade, entretanto é ela que assume os cuidados e além disso paga cuidador. É papel dos filhos ajudarem além do cuidador? Marcelo, é o seguinte... Aqui, ó, já só... Opa, já perdi. Pode responder. Só que ele complementa, mas não só nesse caso de idade. E pais mais novos com incapacidade física, como funciona o papel de cuidado? É bom responder essa também, porque vai... Então, o pai, a questão da filha cuidar dos pais... Gente, cuidar dos pais não é problema. O problema é quando você executa esta função sem que não tenha ninguém para executá-la. Por exemplo, no caso do Marcelo aí. Se a família não tem condição para pagar um cuidador de forma integral, a família não vai deixar essa pessoa lá, certo? Não pode fazer um negócio desse. Então, o que a família faz? Ela se reúne e aí as funções entre os filhos, o melhor a se fazer nesse caso é que as funções entre os filhos seja dividida. Então, quem mora longe... mas tem pessoas que moram em outras cidades. Beleza. Então, quem mora na cidade, a gente paga o cuidador X, Y, e cada dia um vai lá para ver, para cuidar um pouco. E os filhos que estão fora, eles, para equilibrar essa relação, talvez eles tenham que dar um pouquinho a mais para poder pagar essa cuidadora que está ali. Porque os que estão na cidade dedicam do seu tempo para ir cuidar dessa pessoa. Então é uma questão de equilíbrio entre os filhos. Se a família não tem condição, por exemplo, financeira, de ter pessoas ali 24 horas por dia. Certo? Deu para entender, Marcelo, essa questão aí? É sempre no limite. É uma frase que o Eduardo gosta de usar muito, que eu acho muito inteligente, que é sempre, podemos ajudar, sempre no limite da dignidade. Na dignidade da pessoa que recebe a ajuda e na dignidade nossa. Porque se essa tia fala o seguinte... Não preciso dividir nada não, e não sei o que, eu faço tudo. O que ela
Isso aí é uma informação assim, não vamos dividir porque elas são só eu que sou filha. Os outros não são filhos. E eu sou melhor, deixa aqui que eu resolvo. Não, quando a gente resolve, a gente coloca todos. Aí tem a outra lei do pertencimento. Você põe todas as pessoas participando daquilo. Todos têm uma importância dentro do sistema familiar. E aí equilibra-se essa questão. Então quem mora na cidade paga menos a cuidadora. Se a gente rateia a cuidadora, eu vou pagar menos que eu moro aqui e vou lá. E os outros têm que aceitar essa condição. Que essa condição é a mais justa para aquela família. Porque essa mãe, que já tem essa tia, que já tem a própria família, e ainda tem que cuidar do pai e do filho, com certeza, se ela não tivesse o pai e a mãe, se ela não tivesse o pai e a mãe, ela não estaria 100% de disponibilidade para os filhos? Então ela está tirando um pouco a atenção dos filhos e entregando essa atenção para os pais. Então aí há de se ter essa sabedoria. De dentro de uma família, e essa tia... e o pessoal se reunir e falar assim, não, ele é pai de todo mundo, então vamos dividir. Compreendido, Marcelo? Acho que você já até botou aqui, né? E a outra pergunta era, se no caso de idade e pais mais novos com incapacidade física, como funciona o papel de cuidado? É essa mesma questão. Eu ajudo eles no limite da dignidade. Eu não posso anular minha vida porque meu pai, por exemplo, tem uma deficiência física. Entende? Eu posso auxiliá-lo, claro. Eu vou sair e tal. Então, meu pai não tem condição financeira, ele tem dificuldade de locomoção e eu tenho condição de comprar uma cadeira de roda para ele. Posso ajudá-lo, claro. Mas aí se eu ficar disponível 24 horas por dia para aquilo ali, se a família tem condição e nem a necessidade disso, porque o ideal é, os que vêm depois têm que perpetuar essa família, gente. Nós, mais jovens, temos que perpetuar essa família. A nossa função é continuar com a vida. A função de nós aqui como sociedade é evoluir a vida, evoluir a nossa sociedade, evoluir nós mesmos como pessoas. Essa é a função principal. Nós não viemos aqui para ficar olhando para trás, segurando e tal. Deus deu uma vida para cada um de nós. É muito engraçado que isso a gente tem uma resolução dos homens, isso que é mais louco. Não sei se vocês conhecem isso, que o caminhão de bombeiro, ele tem precedência, a sirene do caminhão de bombeiro tem precedência pela sirene do caminhão de polícia, ou do carro de polícia, pela precedência para o carro de ambulância. Vocês sabiam disso? Se tiver 3 na mesma rua, você tem que dar passagem para o caminhão de bombeiro. Por quê? Na teoria, o caminhão de bombeiro está indo salvar mais pessoas. Entendeu? Então, correr atrás do ladrão é segundo plano. Ambulância tem uma pessoa, também não é a prioridade. A prioridade é, vamos salvar aquele maior número de pessoas. Então, os homens entenderam essa realidade e praticam isso através dessa lei aí. Se você estiver no trânsito, tiver um carro de polícia, uma ambulância e um carro de bombeiro, o carro de bombeiro tem precedência. E aí porque é isso. A nossa função primordial é evoluir como sociedade, como pessoas, como família e tudo mais. Olha aqui, ó. Aí o Marcelo me fala o seguinte, aquele caso da avó, né? Dos avós, que é a tia mais nova. No caso é o contrário, as outras filhas não querem ajudar, alegando já cuidar do núcleo familiar dela. Bom, tudo bem, não querem cuidar, então libera mais capilé, porque também a gente não pode, a gente também tem que cuidar do nosso núcleo familiar. Por que o seu núcleo familiar tem precedência do meu? Entende? Então não há, gente, não tem... Aí há de se sentar e essas coisas serem colocadas. Mas se eles não quiserem, não há o que se fazer. A gente só pode fazer pelo nosso. Não adianta falar assim, então manda mais dinheiro aí, porque... Não. Porque... Não manda mais dinheiro e não vou cuidar. Aí cada um com a sua consciência, né, gente? Quem se prontificou a cuidar, dividem esse ônus ali. Entende? Mas essa conversa, se não aconteceu dentro da família, de todos se reunirem, todos entenderem que vieram daquele pai e daquela mãe, só existem porque aquelas duas pessoas existiram e agora elas necessitam de ajuda. Tem que ter essa conversa, todo mundo junto. Não é um chegar e, eu vou fazer e tal. Porque para quem está
Para quem está ali aqui, ó, não quer fazer, de repente um se sobressai e fala que eu vou fazer, esse aqui faz o quê? Opa, beleza, fulano já se sobressaiu, tá tranquilo para mim, vou ficar aqui. Entende? O pessoal do Instagram a gente já volta, viu? A gente já reconecta de novo. Então, bom senso para entender que essas responsabilidades devem ser divididas, certo? Porque ninguém tem que viver a vida de outra pessoa. Você está aqui para viver a sua vida e contribuir com aquilo que você tem de melhor. E quando você exerce a sua função, seja na sua família. Espera aí que a gente vai voltar ali no Instagram, tá, gente? Aí, ó. Rapidinho. Então, eu vou voltar a falar aqui, ó. O pessoal do Instagram que perdeu ali. Mas vai voltar até as pessoas entrarem, pode continuar aqui. Então, o melhor que a gente faz é exercer aquela função específica pela qual viemos aqui. E isso serve como profissionais. Se você não está exercendo a sua função aqui, você não está contribuindo com a evolução da vida. Se a gente puder falar abertamente aqui, é isso. Certo? Marcelão, está respondido, né? Que mais? Se alguém tem mais alguma pergunta, gente, acho que a gente pode ir encerrando. Se alguém tiver alguma pergunta, pode dizer. Que perguntaram, é interessante, algumas pessoas têm muito orgulho de dizer e excluem o pai da criança quando diz eu fui pai, eu fui pai e mãe. E muitas pessoas têm muito orgulho disso, né? Mas não há o que se orgulhar dessa frase. Porque é aquilo, né? Porque a gente exclui a importância da criança ter um pai. E ninguém faz filho sozinho. Não tem como. A gente tem que honrar o pai daquela criança nela. Se a gente exclui o pai, vai ter problema. O sistema não aceita nenhum tipo de exclusão. Então, se o pai não pôde estar presente, eu fui mãe, eu tive que me desdobrar. O pai não pôde estar porque ele teve os motivos dele, tem os emaranhamentos dele. O que foi possível foi ele gerar essa criança. E eu fui uma mãe muito dedicada. Não é isso? O que você está lendo aí? Não, pessoal, a gente está encerrando a live. E aí, se tiverem algumas perguntas que quiserem que a gente fale aqui, vocês vão mandando aí para a gente já ir finalizando. Diogo, o Diogo está falando aqui, a gente falou mais cedo, sim, sobre as consequências, né? Toda causa tem consequência. Então, tudo que nós passamos na nossa vida, gente, tem uma causa para aquilo estar acontecendo. E aquilo também tem uma função. Então, os pais que estão passando por momentos de dificuldades, eles têm muita dó das pessoas que estão passando por situações adversas, dificultosas, mas elas têm a necessidade, aquilo tem uma função na vida delas. E a gente não pode negar isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vivi, peraí que a gente... Vamos lá. A Vivi está perguntando aqui. Sou irmã caçula e não consigo dizer não à minha irmã e à minha mãe. Sempre acho que devo ajudar e dou um jeito de atender seus pedidos. O que fazer? Não fazer. Começar a negar os pedidos. Negar os pedidos. É o seguinte, aí nessa questão tem duas coisas. Você tem consciência disso e começa a negar os pedidos. Porque se você não fizer, elas não vão parar de pedir. O que você acha que vai ser mais fácil acontecer? Você chegar lá, mãe, irmã, parem de me pedir as coisas. É mais difícil isso do que você, porque você só consegue mudar você tem força para mudar você, então você começa a negar os pedidos. No início, acontece choro, você não me ama mais e não sei o que, não sei o que. E a gente também fica de coração partido. A gente fica de coração partido, por isso que tem que ter coragem e força para fazer isso. O que é certo. Porque isso é o melhor para você, cara. Para todos do sistema. E principalmente para você. Os outros vão, por efeito colateral, vão se... Porque se você não fizer, eles vão ter que buscar algum jeito de ter aquilo. Não através de você.
E muito possivelmente vai ter que ser através delas próprias. Então, na verdade, você está achando que você está ajudando, você está tirando força delas conseguir por si mesmas. Por isso que eu falo que faz um bem para elas também. É bem para todo mundo, gente. A gente exercer só a nossa função é bem para todo mundo. Aqui tem uma outra pergunta interessante que o Marcelo fez, ó. No caso de casal homoafetivo que resolve adotar, como funcionam os papéis? Em primeiro lugar, mais importante, Marcela, do que quem é pai e quem é mãe, no caso do homossexual, o mais importante é reconhecer que os pais dessa criança não são eles. Essa é onde que vai estar a maior ordem. Gente, pai é pai, mãe é mãe. Adotor é pai adotivo. Isso. E mãe adotiva. Justamente o que a gente fala. É pai biológico e mãe biológica. Não tem jeito dessas funções se dominarem, um exercer a função do outro. Se os pais adotivos escondem da criança, vai ter muitos problemas. Se os pais adotivos falam, eu sou melhor do que os pais dessa criança, porque os pais dessa criança ou é bêbado, ou né, queria jogar no lixo, ou não sei o quê, não importa. Eles deram a vida para essa criança. E essas crianças vão estar ligadas a esses pais para o resto da vida. Então eles precisam ser honrados e respeitados como pais. E essa criança que é uma bênção para os pais adotivos, só é essa bênção para os pais adotivos porque foi gerado por outras pessoas. Então tem que ser grato por isso, os pais adotivos. Eu sou grato porque essas pessoas geraram essa criança maravilhosa. E hoje eu posso ser pai adotivo só porque alguém gerou essa criança. E adotar é muito delicado. Tem muita gente que adota não para ajudar a cuidar da criança, adota para si. Então, isso é outro assunto também, né? Mas, enfim, eu acho importante dar uma pincelada, porque quem adota para si também já... Né? Olha a carga que essa criança tem, que essa criança vem de ser a alegria dessas pessoas, né? A razão de viver dessas pessoas. Então, quando a adoção, ela só pode não. As nossas leis do Brasil não falam isso, mas o que a gente vê nas constelações familiares é isso. Só é mais... é delicado falar, né? Teremos mais sucesso em adotar uma criança quando ninguém da família realmente não pode ficar com a criança. Se o pai e a mãe não querem, ver se os avós podem ficar, se os tios podem ficar. Não tendo ninguém da família para cuidar dessa criança, alguém, por amor à criança, à vida da criança, pode exercer a função de pai e mãe adotivo. Olha só que loucura isso aqui. Eu escrevi um texto esses dias. Quando eu coloco numa criança a função de ser a minha alegria, quando eu ponho numa criança, num filho, a função de ser o meu objetivo de vida, quando eu ponho numa criança, num filho, a função de que ele veio para me fazer... companhia quando eu estiver mais velho, eu estou imputando no outro uma função que não é dele. Então eu estou sendo pai e mãe pela coisa errada. Porque pai e mãe tem que ser o quê? Eu sou guardião de uma vida que vem, eu trago uma vida a este mundo para que esta vida possa se desenvolver aqui. Essa é a função. E o filho, a função do filho é desenvolver a própria vida através das experiências próprias. Agora, se eu tenho um filho, não, eu vou ter um filho porque eu me sinto muito sozinho, eu vou ter um filho aqui porque eu tenho medo de ficar sozinho na minha velhice, eu vou ter um filho porque meu filho é a razão da minha vida e da minha felicidade. Olha, você não está tendo um filho, você está tendo uma outra coisa, não é filho isso, filho joga para fora, você está tendo um filho, eu falei e é pancada, mas é isso. Que veio numa constelação. Você está tendo um filho de estimação.
Entende? Então, galera, é isso. Obrigada. Valeu demais, mais uma vez, mais um dia, vencemos mais essa. Yes. Diogo. Pois é, cara. Filho não serve para fazer companhia, gente. Né? Meu filho serve para fazer... Não existe isso. Que bom, Mariana. Teremos o maior prazer em atender você mais e mais, né? Isso. Então é isso, galera. Valeu demais a presença. É uma honra para nós ver essa quantidade de gente nesse horário, já final do dia, se dedicando e se abrindo a outras coisas, se abrindo ao que a gente está aqui passando, algo que a gente um dia aprendeu, a gente está aqui transmitindo para vocês e tenta fazer isso da melhor maneira possível. Legal. Valeu pela presença. Obrigada. E a gente se encontra aí nas nossas lives. Valeu, Flávia, Diogão, um abraço. Marcelo, pelas suas perguntas, que bastante legais aí, deu pra gente discorrer demais sobre elas. Márcio, Simone, Adri, Carolina, Mariana. Virgínia, as crianças entendem as funções melhor com o tempo. Entendem sim, cara, entendem. E a função dos pais é justamente criar os filhos, é também criá-los com essas informações. Que eles entendam que isso seja parte da criação de seus filhos. Que eles entendam que dentro de uma família todos têm uma função e precisam executar essa função. É o melhor que eles fazem. Nenhum pai, principalmente quando é uma criança ainda, quer que o filho deixe de brincar para ele cuidar dele. Se o pai está querendo isso, tem alguma coisa errada com o pai. Porque a criança vai querer fazer isso naturalmente, porque ama demais os seus pais. Então o pai com sabedoria faz o quê? Não, meu filho, você agora nessa idade, sua responsabilidade aqui é brincar, se desenvolver e tal. Beleza? As perguntas que não deram para ser respondidas, gente, depois a gente responde todas, viu? Que às vezes passou em branco uma ou outra. O pessoal do Instagram não tem jeito porque a live não fica aí, mas a do Facebook vai pro Facebook, vai pro YouTube. Lá no Facebook a gente responde todas as questões. Se vocês tiverem alguma dúvida, corre lá no Facebook. Para quem não conhece as nossas mídias sociais, além da que vocês estão aí, é Sou Livremente, tudo. Facebook, Instagram e o site também, soulivremente.com.br. Para quem não tem oportunidade, nunca teve oportunidade, essa live principalmente tem muito do embasamento das constelações familiares, que é uma das técnicas que a gente executa, trabalha. Tem lá no nosso site essas informações todas. Quem tem oportunidade de ir em algum evento de constelação, nós aqui, eu e a Marina, a gente vai em várias cidades do país executando esse trabalho. Tem a oportunidade de fazer isso online também. Tem muito livro, muito vídeo. São conhecimentos riquíssimos que a gente vai sempre trazer aqui para vocês nessas lives. É sempre isso. Essas coisas que a gente aprendeu, aprende diariamente com as constelações, com os grupos, com as pessoas, com a história das pessoas. E mais o que a gente vai estudando e a gente vai trazendo aqui. Valeu? Neide, você que chegou agora, vai estar gravado no Facebook, mulher. Você vai poder assistir depois lá e depois vai pro YouTube também. É isso. Te cortei, finalzinho. Não, valeu. Obrigada. Fechou. Gente, muito obrigada. Mais uma vez, até breve. Nos vemos nos vídeos, no Instagram, no Facebook, no e-mail. Estamos sempre à disposição e muito bom ter vocês aí para nos ouvir, que a gente pode exercer a nossa função nesse planeta, que é compartilhar esses conhecimentos e, enfim, beijo. Crescer junto com vocês. Virgínia, manda um beijo pra Madu, hein? Tô com saudade. Armi, beijo. Até mais, Regininha. Beijo. Sinara, valeu. Diogão, querido. Beijo. Brod, valeu, cara. Abraço. Deixa a gente fica aqui despedindo, né? Mais luz, valeu, mais luz, viu? Pra nós. Massa, você tá aí, legal demais. Vem pra Uberlândia. Nós vamos voltar pra Uberlândia. Vamos sim. Brevemente, provavelmente no outro mês, tá bom? Não em setembro. agosto. Ah, e falar rapidão.
Dia 5 de agosto tem constelação familiar em Uberaba em grupo, ok? E depois dia 9 em Poços de Caldas. E também estaremos disponíveis para atendimento individual, tanto do Ser Livre, que falamos um pouco sobre o Ser Livre na live passada, e tanto com o Ser Livre quanto com a constelação individual também. Então entre em contato que a gente, tá bom? Vai estar à disposição. Beijo, boa noite! Deixa eu falar só mais uma coisa. Ai, meu Deus do céu. Aproveitar que vocês estão aí rapidinho. É porque me veio aqui, não tem nada a ver com o assunto, mas é algo que ficou me martelando a cabeça momentos antes da gente entrar aqui para poder conversar com vocês. Nós estamos vivendo um momento social de estar muito turbulento, né? As coisas estão muito turbulentas. E no meio dessa turbulência toda, a gente às vezes se perde. A gente se perde muitas vezes nos sentimentos, né? A gente às vezes embarca em algumas notícias, vê as coisas acontecendo, isso vai dando uma revolta e tudo mais. E eu li esses dias para trás uma frase que eu não, sinceramente, me doeu, assim, porque eu vi uma pessoa falando que o Brasil é um paizinho de merda. E, gente, nós não podemos ter essa visão da nossa terra, da terra que nos criou. Se hoje nós estamos aqui, se hoje eu estou aqui, ó, é porque essa terra me nutriu dentro do ventre da minha mãe. Foi através dessa terra que tudo no meu corpo foi formado. Eu bebo água dessa terra. Eu me alimento dessa terra. Eu ganho o meu sustento dessa terra. Tudo que eu tenho na minha vida hoje, eu dependo desta terra que me fornece todos os dias. Então o Brasil está longe de ser um país de merda. Aqueles que estão lá fazendo o que fazem não são o Brasil. O Brasil é outra coisa. O Brasil é muito maior. O Brasil é monstruoso. Então, há de da gente ter, a Mariana está bem falando, é gratidão a essa terra. Essa terra nos dá muito. Essa terra não tem nada de ruim. Essa terra só tem coisas boas e maravilhosas. E é um país muito novo, né? Está aprendendo. E ela executa com primazia suas funções, que é nos nutrir, nos dar possibilidades, certo? Então é isso. Valeu. Agora vamos. Boa noite. Beijo. Beijo. Até.